Ok, pessoal, retornando então nessa parte 2 da aula 3, que estamos falando sobre a pessoa de Cristo. Na verdade, é a segunda parte sobre a pessoa de Cristo, e estamos falando de títulos cristológicos. Então vejam aí mais um título: Jesus como sendo o Filho de Deus. Isso é título. Jesus como Filho de Deus não é ontologicamente subordinado ao Pai. Ontologia significa o estudo do ser, o estudo da pessoa. Então, aqui nós temos que entender isso, que Jesus, como filho, a impressão que dá na nossa cultura, e na maioria das culturas, é que o termo filho dá a intenção de subordinação, ok? Inclusive, alguns teólogos, eles tratam a respeito da eterna subordinação do filho ao pai. Entretanto, é importante nós entendermos que Jesus foi gerado do pai, isso é importante nós entendermos, ele não foi criado num determinado momento da eternidade. Nós sabemos que os anjos foram criados, todos os seres angelicais foram criados. Os seres humanos, todos nós, fomos criados. Mas o autor aos Hebreus nos revela que Jesus foi gerado do Pai. E essa geração, ele foi gerado eternamente do Pai. Então, isso é importante nós entendermos, para nós entendermos também que dentro da Trindade não há hierarquia. Por exemplo, o Pai sendo superior ao Filho, que é superior ao Espírito. Não há hierarquia entre essas três pessoas. Então, essa ideia de Jesus como Filho de Deus não significa que ele está subordinado ao Pai. Significa que ele tem a plenitude da divindade da mesma forma que o Pai tem a plenitude da divindade e da mesma forma que o Espírito Santo tem a plenitude da divindade. Então, na Trindade, nós temos três pessoas distintas, três pessoas diferentes, porém um único Deus em substância e em unidade de pensamento, de toda forma de ser divina. Então, nós temos três pessoas, sim, mas não significa que nós temos três deuses. Não significa que o Pai é um Deus, o Filho é outro Deus e o Espírito Santo é outro Deus. Não significa isso na doutrina da Trindade. Significa que são três pessoas que coexistem num único Deus. Então, nós temos um único Deus que é formado, então, pela Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. E, então, é importante nós entendermos que essa expressão Filho de Deus não significa que ele está subordinado ao Pai, porque senão nós vamos cair em algumas heresias que negam a divindade de Cristo. Sua filiação é uma relação intratrinitariana, ou seja, dentro da Trindade intratrinitariana significa isso. É uma relação interna que há entre as três pessoas da Trindade, porém não com hierarquia, denotando uma unidade essencial com o Pai. Então, o Filho, ele há uma unidade entre o Filho e o Pai, entre o Filho e o Espírito, ou seja, essa relação interior na Trindade, ela existe, o que demonstra, então, que Jesus é plenamente Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com esses detalhes, porque senão, se nós não entendermos esses detalhes, a nossa tendência é achar que o Pai é superior ao Filho, que é superior ao Espírito, e não é isso. A Trindade, ela é uma unidade, tá? Então, há uma relação entre eles, entre essas três pessoas, num único Deus. Muito bem, ainda falando a respeito do título Filho de Deus.
algumas vezes no Novo Testamento, refere-se a Cristo como o unigênito. Essa palavra unigênito no grego é monogenes, não é? Mono, que significa o único, um só, e genes, que significa gerado. Então, Jesus é o unigênito, ou seja, o único gerado do Pai. Então, nós não fomos gerados do Pai, mas Jesus foi o único e eternamente gerado. Então, nós não podemos dizer que essa geração que o Pai realizou em Cristo, ou seja, a geração de Jesus, ela não aconteceu num momento da eternidade, como os anjos foram criados, como nós fomos criados, mas ele é eternamente gerado no Pai. Então, a partir do momento que o Pai existe, na verdade, Deus é autoexistente, então, não tenha nem muito sentido em dizer que Deus existe, porque Deus é. Quando a gente fala algo existe, existe muitas vezes como resultado de uma criação, que é algo que foi criado. Entretanto, nós vamos ver que Deus, ele é eterno. Então, Deus é. Na verdade, ele é superior à eternidade, que não tem início e não tem fim. Deus é o único ser que é eterno, e se Jesus foi gerado eternamente do Pai, é isso que nós cremos. Jesus, então, ele tem toda a plenitude divina, e nós temos versículos em abundância no Novo Testamento que fala sobre isso. Então, Jesus, como o unigênito, ou seja, o único filho gerado do Pai, mas essa ideia de eternamente gerado precisa estar muito forte no nosso entendimento. Ainda a respeito de Filho de Deus. O adjetivo monogenes transmite a ideia não de derivação e subordinação, olha só, mas de exclusividade e consubstancialidade, ou seja, a mesma substância. O Pai, o Filho e o Espírito são três pessoas, porém em consubstancialidade. Jesus é tudo que é Deus, e somente ele é isso. Então, esse autor aí, né, B.B. Warfield, em Doutrinas Bíblicas, na página 194, ele foi muito feliz em trazer essa clareza a respeito desse adjetivo monogenes, que transmite essa ideia. Então, é importante nós entendermos. Daí, pessoal, a importância, por exemplo, da exegese, que nós vamos ver lá dentro da hermenêutica. A exegese é a teologia exegética é a parte da teologia em que nós usamos o texto original, analisamos o texto, analisamos a palavra e extraímos da palavra toda a etimologia dela, ou seja, exatamente o que aquela palavra quer dizer. Isso é exegese, é extrair do texto o que o texto original quer ou quis dizer. Então, essa ideia de analisar a palavra, esse adjetivo que nos dá essa ideia, não de derivação e subordinação, mas de exclusividade, é fundamental para nós entendermos a divindade de Cristo. Por que que esses estudos são importantes? E aqui eu defendo a questão de se fazer teologia, porque, infelizmente, estamos aí no século XXI e tem muita gente que combate ainda a teologia. Na verdade, a teologia, ela traz o conhecimento teológico que nos liberta de pensamentos errados. Então, vejam, quanto mais nós estudamos, mais liberdade nós vamos ter para estudar e para entender a palavra de Deus. Porque quando a gente faz um estudo sobre uma palavra específica, no caso monogenes, a gente entende que o termo lá no grego quis dizer
exatamente isso, essa questão da exclusividade, da consubstancialidade com o Pai, isso nos dá segurança para nós defendermos a nossa fé. E a defesa da fé é definido como apologética. Então, todos nós devemos ser um apologeta, mas para ser um apologeta, nós precisamos estudar. E eu quero incentivar vocês, porque já nessa primeira aula do segundo semestre, porque durante o curso, infelizmente, muitos acabam parando. E eu quero deixar claro para vocês que requer estudo, requer realmente parar no sábado, ficar acompanhando, analisando, depois vocês vão receber o material em PDF, que é o material dos slides, vocês vão receber as aulas gravadas, e muitas alunos descansam na questão da aula gravada e, e não fazem a aula no sábado de manhã ao vivo, mas a aula ao vivo é de suma importância para o aprendizado de vocês. Então vejam que se alguém combater você dizendo que não se deve fazer teologia, deixe claro para ele que você está buscando conhecimento para servir melhor a Deus, para melhor entender a palavra de Deus. Muito bem. Agora, um outro título que nós vamos encontrar no Novo Testamento é o título de Deus, ou seja, Jesus recebendo o título de Deus. Vejam, no Novo Testamento, por 8 vezes, Jesus é especificamente chamado de Deus, no grego theos. Olha só, referências, você encontra aí as referências, João 1:1, 20:28, Romanos 9:5, primeira carta de Paulo a Timóteo 3:16, quando ele fala Jesus, Deus, se referindo a Jesus Cristo, então lá no grego está theos, foi manifestado em carne. Olha só. Então, não dá para você refutar a doutrina da divindade de Cristo. Não temos como desfazer essa verdade, porque a Bíblia ela é muito forte, ela é muito incisiva nessa questão. Então, ele foi manifestado em carne. Quem foi manifestado em carne? Theos. Deus foi manifestado em carne. Mas Paulo está falando ali a Timóteo se referindo a Cristo. Então, mostrando claramente que o Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, inspirou Paulo a escrever essa verdade bíblica, não é? Em Tito 2:13 você encontra, na segunda carta de Pedro 1:1, na carta aos Hebreus 1:8, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Então vejam que nós temos passagens mais do que suficiente para mostrar e para nos revelar a divindade de Cristo. Muito bem, outros títulos. Cristo como servo, Cristo como sendo a palavra de Deus, são títulos. O servo aí nesse sentido, o santo servo de Deus, Jesus. Você encontra isso em Isaías e em Atos. Palavra de Deus, Jesus é o Logos, lá onde João fala no seu evangelho, né? É, a respeito de Jesus como sendo Logos. No princípio era a palavra, era o Logos, e a palavra e o Logos estavam com Deus, e o Logos era Deus. E o verbo, né? Algumas versões traduzem como verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, esse verbo aí, essa palavra que foi traduzida por verbo, no texto grego é a palavra logos. Muito bem. Então, você encontra isso em João e em Apocalipse. Agora, veja, essa questão da, da cristologia, na verdade, então, a Bíblia, ela se completou, a escrita, o cânon bíblico se completa no primeiro século, porque nós temos o cânon do Antigo Testamento, nós estudamos sobre o cânon na disciplina de bibliologia, o pessoal que está entrando agora, depois vai fazer a disciplina de bibliologia, tá bem?
Mas dentro de bibliologia nós estudamos o cânon, a formação do cânon. O cânon, na verdade, significa todo o livro inspirado das Escrituras. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós temos 66 livros. Todos eles possuem canonicidade. O que significa isso? Possuem inspiração divina. A Igreja Católica acrescentou mais 7, mas esses 7 são chamados de apócrifos, porque eles não possuem autoridade divina. Muito bem, então o que acontece? No primeiro século, fecha-se o cânon. O que significa isso? Que Deus para de falar através das Escrituras. Então, tudo aquilo que ele falou no Antigo Testamento formam o conjunto de livros do Antigo Testamento. Esse conjunto de livros inspirados é o cânon do Antigo Testamento. Tudo o que Deus falou no primeiro século, porque o Novo Testamento foi escrito no primeiro século, tá bem? Que o primeiro século ele vai fechar no ano 99. Então, o último livro escrito dentro do primeiro século foi o livro do Apocalipse, escrito por João, por volta do ano 80 a 90. Alguns acham que foi escrito antes, mas como no ano 70 ocorreu algo muito forte em Jerusalém, que foi a invasão do exército romano no ano 70, invadiu Jerusalém, sob o comando do general Tito, e a cidade foi destruída. E o templo foi destruído no ano 70. Em nenhum livro do Novo Testamento você vai ver alguém relatando a respeito da destruição do templo. Jesus profetizou que o templo seria destruído, mas você não vai ver nenhuma carta, nenhum livro tratando a respeito da, da destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 depois de Cristo. Muito bem. Então deduz-se o quê? Que todos os livros foram escritos antes do ano 70 ou depois. O livro do Apocalipse provavelmente tenha sido escrito por volta do ano 70, perdão, por volta do ano 80, depois, portanto, da destruição de Jerusalém e do templo no ano 70. Mas o que acontece? Agora vejam, somente no quinto século, então nós falamos que o cânon se fecha no primeiro século, aí nós temos segundo, terceiro, quarto século. Em 451 depois de Cristo, que é quinto século, ok? Nós vamos ter o Concílio de Calcedônia. Veja que durante a história da igreja surgem muitos escritos. Então, nesses primeiros séculos, nós tivemos muitos escritos, inclusive evangelhos foram escritos, evangelhos sobre a infância de Jesus, apocalipses, vários apocalipses foram escritos, entretanto, sem inspiração divina. Então, nada mais do que alguns homens que desenvolvem os escritos nesses primeiros séculos. E aí, durante esse período, começa a surgir algumas heresias também, tá bem? Uma delas foi o arianismo, porque um teólogo chamado Ário começou a defender a ideia de que Jesus não era Deus. Então, e também de que o Espírito Santo não tinha os atributos divinos. Então, o arianismo, que veio de Ário, desse teólogo, ele surgiu na época, por volta do segundo e terceiro século, e começou a se alastrar. Então, até hoje nós temos os requisitos do arianismo. Por exemplo, todos vocês devem conhecer os testemunhas de Jeová. O que os testemunhos de Jeová dizem? Que só existe Jeová Deus. Então, Jesus nada mais é do que um filho de Deus.
E o Espírito Santo nada mais é do que uma energia cósmica divina. Então, negam a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo. Então, isso é característica do arianismo lá no terceiro século. E nós estamos no século XXI, e nós temos discípulos diários do teólogo Ário, discípulos do teólogo Ário, ainda nos dias de hoje. E nós mesmos, como evangélicos, podemos até duvidar da divindade de Cristo. Por quê? Por falta de conhecimento. Mas o que aconteceu no ano 451? Aconteceu o Concílio de Calcedônia. Então, dentro desse concílio, estabeleceram um padrão de ortodoxia cristológica. Essa palavra ortodoxia, ortopedia vocês conhecem. O ortopedista é aquele que corrige, na verdade, a, a, a posição óssea, por exemplo, dos pés, ortopedista. Então, ele também corrige a posição de partes do esqueleto humano. Então, isso é um ortopedista. Então, orto, esse prefixo orto aí, do grego, é reto, é algo reto. Doxia significa doutrina, ensinamentos. Então, o padrão do correto ensino, traduzindo então ortodoxia cristológica, que foi estabelecido no Concílio de Calcedônia. Um outro detalhe importante eu passar para vocês, são muitas informações, mas vocês precisam entender isso. Um concílio, ele é formado por um grupo de homens respeitados, estudiosos da palavra, teólogos, que estabelecem, então, uma firmeza e um escrito a respeito de determinadas doutrinas. Então, nesse concílio de Calcedônia, que ocorreu então 451 depois de Cristo, vai se estabelecer um padrão sobre o correto ensino da cristologia. Então, eles vão dizer que o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ou seja, Cristo Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com alma racional e corpo, consubstancial com o Pai, ao Pai, segundo a divindade e consubstancial a nós, segundo a humanidade em todas as coisas. Continuando, então, esse padrão. Cristo, ou melhor, semelhante a nós, exceto no pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade para nós e para a nossa salvação. Gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, um só e mesmo padrão. Perdão, voltou aqui. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas, de modo algum, é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, olha só, permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e uma substância, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Então, esse é o padrão do correto ensino a respeito da cristologia. Então, o que o Concílio de Calcedônia definiu? Por quê? Precisou definir, porque algumas heresias estavam entrando na igreja. E da mesma forma que a reforma ocorreu no século XVI, com Martinho Lutero e outros reformadores, lá no Concílio da Calcedônia, em 451, quinto século, houve a necessidade de definir a divindade de Cristo para que não houvesse nenhuma dúvida. E aqui, olha só, no século XIV, no século XIX, ó, agora veja, já caminhando
na história da igreja, no século XIX, alguns teólogos modernistas desenvolveram a chamada teologia quenótica. Já ouviram falar nisso? Teologia quenótica, do verbo grego keno, que significa esvaziar, que Paulo usa em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Então, quando Paulo fala que Jesus esvaziou-se a si mesmo, né? Então, alguns teólogos estavam dizendo o seguinte, que esse esvaziamento significa dizer que Jesus perdeu, quando ele se fez carne, ele perdeu então a sua divindade, principalmente o atributo da onisciência. E parece que essa heresia, não é? Esse pensamento da teologia quenótica, se nós não tomarmos cuidado, parece que ela é bíblica, porque quando você vai para a carta de Paulo aos Filipenses, vamos dar uma olhadinha, se você estiver com a sua Bíblia aí, abra lá em Filipenses capítulo 2, parece que é exatamente isso que Paulo quer dizer, né? Filipenses capítulo 2, vamos dar uma olhadinha. Ele vai falar aí a respeito da exortação ao amor fraternal e à humildade. A partir do versículo 3, vamos a partir do versículo 5, para nos entendermos e ficar mais rápido. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Então, essa palavra aqui no grego é keno, ok? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, é muito perigoso você pegar um texto desse e dar uma interpretação sua. Então, lá em hermenêutica, repetindo aqui, vocês vão aprender que quando a gente pega um texto e nós damos a nossa interpretação, nós estamos fazendo exegese. E isso não é honesto, porque nós estamos colocando no texto aquilo que nós pensamos. E às vezes achamos que Deus está nos revelando, e não é bem assim. Então, a exegese é que vai extrair do texto o verdadeiro sentido do texto. Então, o que esses teólogos modernistas começaram a pensar no século XIX? Portanto, bem perto da gente. Essa ideia de que, da teologia, não é? Da teologia gnóstica. Essa teoria, olha só, diz que na encarnação, Jesus Cristo esvaziou-se. E impressionante que Paulo está falando a respeito disso mesmo. O problema, volto a dizer, é a falta de uma profundidade nas Escrituras, que nos leva a fazer uma interpretação errônea muitas vezes. Que Cristo esvaziou-se ou desvestiu-se, pelo menos, de alguns dos seus atributos divinos, como a onisciência. Porque, para eles, quando Jesus fala a respeito da, do futuro, da sua segunda vinda, ele vai dizer para os seus discípulos: ó, nem anjos, nem o filho sabem, mas apenas o Pai. Então, dá a entender ali que Jesus ele esvaziou-se ao ponto de perder a onisciência. A onisciência é o atributo divino que atribui a Deus a capacidade de conhecer todas as coisas. Então, como que Jesus não sabia quando ele voltaria na sua segunda vinda? Então, olha só como isso é sutil. Mas, na verdade, o que nós temos que entender é a dupla natureza de Cristo, que nós vamos enfocar mais na quarta aula, tá? Então, para os modernistas, isso provaria que Jesus errou quando ensinou que a Bíblia era
a palavra de Deus infalível e inerrante. Então, se Jesus não é onisciente, tá? Nós não podemos acreditar, olha só como isso é sutil, em toda a Bíblia, porque a Bíblia, então, ela é falível e não infalível. Ela é errante e não inerrante. Então, vai quebrar pressupostos fundamentais, principalmente na interpretação da palavra. Então, essa teoria, ela compromete não só a divindade de Cristo, mas também a, a própria Escritura Sagrada. A teoria da teologia quenótica não tem sentido, pois se assim fosse, Jesus teria cessado de ser Deus. Olha só, não tem cabimento. Jesus, ele foi eternamente gerado do Pai. Então, a partir do momento em que o Pai Jesus Cristo é. Porque não podemos nem falar a partir do momento que Deus existe, porque se nós falarmos isso, nós estamos dizendo que na linha da eternidade, num determinado momento, Deus passou a existir. E não tem sentido isso. Deus, ele é autoexistente. Então, Deus não tem início, não tem fim. Da mesma forma que o Filho foi eternamente gerado do Pai. Então, não dá para separar isso. Então, é como se Jesus, então, antes de se encarnar, fosse Deus, aí ele deixa de ser Deus enquanto está aqui na Terra, ou um pouco Deus e um pouco homem, e depois, então, quando ele ressuscita, ele volta a ser Deus. Então, não é essa a ideia, porque isso é complicado porque vai gerar dúvida nas pessoas quanto à divindade de Cristo. Portanto, durante o seu ministério terreno, o Filho de Deus nunca cessou de ser plenamente divino. É difícil para entender, é difícil, mas porque nós olhamos o Jesus Cristo, homem, e quando a gente olha para as obras, por aquilo que Jesus realizou como homem, a impressão a que dá é que realmente ele deixou de ser Deus, mas não tem fundamentação teológica essa teologia quenótica. Então, ele continuou a exercer plenamente todos os seus atributos divinos. Ok? Então, é importante nós entendermos isso, que Jesus nunca deixou de ser Deus. A partir do momento que ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, isso não significa dizer que para se fazer carne, ele deixou de ser Deus. Ainda dentro da teologia quenótica, de fato, João Calvino, um dos grandes reformadores, vai fazer essa declaração. De fato, o Filho de Deus desceu admiravelmente do céu, ainda que não tenha deixado o céu. O que significa dizer aí que Calvino está dizendo, ele desce, mas não deixou o céu, ou seja, ele não perdeu a sua divindade. Quis admiravelmente ser gestado no ventre da Virgem Maria, ou da Virgem, como ele coloca aqui. Viver na terra e aprender na cruz. Perdão. Viver na terra e pender na cruz, e morrer na cruz. Ainda que sempre tenha provido, aqui essa ideia de providenciado, o mundo, ou seja, provido o mundo com a sua presença. Deus, então, se fazendo presente no mundo, como desde o início. Então, na verdade, Cristo encarnado é o Emanuel, conforme profetizado por Isaías. Emanuel é Deus conosco. Então, nós não podemos nos deixar levar por teologias, por ideologias, por pensamentos, por heresias que não são bíblicas.
E uma delas é essa teologia quenótica. Talvez você não conhecesse pelo nome, mas se você ler descuidadamente Filipenses capítulo 2, você tem uma tendência de dizer que realmente Jesus, enquanto encarnado, ele perdeu os atributos divinos. Só que não tem sentido. Deus, sendo Deus, depois ele perde os atributos divinos e depois ele volta a ser Deus. Não. Jesus, ele nunca deixou de ser Deus, mesmo encarnado, ele foi plenamente Deus. E essa questão da dupla natureza de Cristo, a gente vai estudar com mais detalhes na próxima aula. Então, para hoje é isso. Eu espero que tenha sido uma aula relevante para vocês. Foram muitas informações, por isso que vale a pena rever a aula, pegar os slides que vocês vão receber em PDF e sempre revisar para que o conhecimento esteja sempre sendo solidificado na mente de vocês. Tá bem? Então era isso que nós tínhamos para hoje e vamos aguardar no próximo sábado mais uma aula sobre Cristologia.